Bem-vindas a esta nossa nova análise. Hoje a gente vai começar a construir um conhecimento do zero. E vamos ser sinceros, quando a gente se depara com obras filosóficas muito profundas, é super comum bater aquela desorientação sobre por onde começar, não é? Pois bem, este estudo de hoje foi pensado justamente como um guia para iniciantes pelas 5 obras básicas do Espiritismo. Em vez de pegar esses textos de forma isolada e tentar ler um por um sem muito contexto, a melhor abordagem aqui é enxergar Allan Kardec como um verdadeiro mestre e arquiteto. Ele não sentou e simplesmente escreveu alguns livros aleatórios. Ele literalmente construiu uma casa filosófica completa. Tem fundações profundas, colunas de sustentação super robustas e um teto que abriga uma visão de mundo inteiramente nova. E claro, a ordem em que cada bloco dessa casa foi colocado faz toda a diferença para a gente entender a obra como um todo. Bom, vamos dar uma olhadinha no nosso roteiro de hoje para organizar as ideias. A gente vai passar por 5 pontos. Primeiro, a jornada do codificador. Depois, a semente, que é o livro central. Em terceiro, os ramos do conhecimento. O quarto ponto é a árvore completa. E para fechar, a gente vê o espiritismo no cotidiano. Então, começando pelo começo. Parte 1, a jornada do codificador e como essa fundação toda foi construída. Para a gente entender o projeto final dessa obra, a gente precisa voltar lá no canteiro de obras, num período bem específico da história, entre os anos de 1857 e 1868. O material que serve de base define a chamada codificação espírita não como um simples conjunto de livros, mas como uma verdadeira enciclopédia transcendental. E olha que detalhe interessante, as fontes deixam claro que não se trata de um trabalho individual, sabe? Foi, na verdade, um plano arquitetado coletivamente no plano espiritual. O papel do Kardec aqui na Terra foi de organizar, fazer as perguntas certas e publicar tudo isso. E convenhamos, imagina estruturar uma filosofia inteira do zero, coordenando um volume gigantesco de informações entre 2 esferas da vida, e tudo isso em apenas 11 anos. É uma jornada e tanto. E essa linha do tempo aqui marca exatamente a sequência em que esses livros ganharam o mundo. Começa lá em 1857 com o Livro dos Espíritos e fecha o ciclo em 1868 com a Gênese. E o que a gente tira dos textos originais é que essa sequência não tem nada de acidental. Cada livro chegou no momento exato, trazendo a matéria que era necessária para a época. A doutrina é progressiva, ou seja, cada um desses marcos preparou o terreno, tanto intelectual quanto moralmente, para o passo seguinte. É como numa obra mesmo. A fundação tinha que estar muito bem consolidada antes de alguém pensar em subir as paredes. Isso nos leva à nossa parte 2, a semente da obra, o livro central. Para facilitar, pensa numa árvore. Toda árvore tem aquela semente inicial, ou um tronco principal bem forte, de onde absolutamente todos os outros ramos vão crescer. Esse tronco central da nossa analogia é o Livro dos Espíritos, de 1857. Só para vocês terem uma ideia, a segunda edição dele, que é a definitiva, tem impressionantes 1.018 perguntas e respostas. Haja trabalho e entrevista espiritual para compilar tudo isso. E é justamente esse livro que funciona como o grande pilar. Ele estabelece todos os princípios básicos, a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, como eles interagem com a gente aqui no mundo físico e, claro, as leis morais. No fundo, a semente de absolutamente toda a grande ideia que a doutrina vai desenvolver depois já estava plantada lá nessas primeiras páginas. E para manter esse tronco firme, o livro foi dividido metodologicamente em 4 pilares. E olha como a sequência lógica de pensamento é perfeitinha. Ele começa lá na parte 1 de forma super ampla, transcendental mesmo, falando de Deus e do universo. Aí na parte 2, ele desce um degrau e foca no mundo espiritual e nos ciclos de encarnação. Chegando na parte 3, a coisa fica mais humana, abordando o nosso comportamento através das leis morais. E, finalmente, aterrissa na parte 4, que vai lidar com problemas bem práticos e trazer esperanças sobre o futuro. É um movimento muito claro. Sai das grandes questões universais lá no alto e desce para os dilemas bem palpáveis do nosso dia a dia. Agora que a base está feita, vamos para a parte 3, os ramos do conhecimento. É aqui que a doutrina se expande. Com aquele tronco central bem enraizado naquelas 4 partes que a gente acabou de ver, a árvore pôde começar a florescer. E aí nascem os próximos 4 livros, cada um funcionando como um galho que explora um aspecto bem específico. Primeiro vem o livro dos médiuns, que é a parte mais experimental, focada nas técnicas de comunicação. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foca forte no aspecto moral, pegando os ensinamentos e trazendo para a prática do nosso cotidiano. Em seguida, o céu e o inferno aparecem como uma espécie de doutrina de transição, cheio de exemplos reais e comparativos sobre o que acontece no pós-morte. E por último, vem a Gênese, que traz o lado científico, conectando todos esses princípios filosóficos e morais com as leis naturais do universo.
Indo em frente para a parte 4, a árvore completa e o importantíssimo conceito de unidade doutrinária. Se a gente olhar para essas obras na prateleira de uma livraria, pode parecer que são 5 livros separados, assuntos isolados. Mas a grande sacada de Allan Kardec é exatamente essa unidade doutrinária. E esse mapa estrutural aí na tela ilustra brilhantemente como isso funciona. O Livro dos Espíritos fica ali no topo. E repara como as partes específicas dele alimentam diretamente a criação de cada um dos outros 4 livros. Nada está solto ou por acaso. As partes 1 e 2, por exemplo, são a raiz de O Livro dos Médiuns. A parte 4 dá origem ao céu e o inferno. Tudo se encaixa de um jeito absurdamente harmônico. Isso é a prova visual de que estudar um livro só e ignorar o resto é quebrar totalmente a harmonia do conjunto. Para a gente deixar isso ainda mais claro, pega o exemplo da parte 3, lá do livro fundacional que fala sobre leis morais. Ela serviu de base direta, quase como um rascunho principal para a construção de O Evangelho segundo o Espiritismo, lá em 1864. A sementinha que foi plantada sobre a lei divina floresceu e virou um volume inteiro dedicado exclusivamente a aplicar essas questões éticas aos nossos desafios do dia a dia. E falando em dia a dia, a gente chega na parte 5, o espiritismo no nosso cotidiano. Porque cá entre nós é para a vida real que a gente tem que olhar agora. Toda essa arquitetura filosófica cheia de detalhes não foi feita só para ficar rendendo debate acadêmico, não. O grande foco é a aplicação prática. E aí surge aquela pergunta que faz a gente pensar. Quando a gente entende como funcionam as leis morais, as causas e os efeitos de tudo, como é que saber dessa realidade espiritual muda a vida e as atitudes que a gente vai tomar nas próximas 24 horas? E a resposta está nessas dicas bem práticas que a gente tira direto da obra. Conhecer a realidade espiritual serve para empurrar a gente para frente, buscando sempre o progresso tanto moral quanto intelectual. Serve como uma ferramenta para aplicar no trabalho, numa crise de família, nos tropeços da vida. Dá até uma base lógica para a gente entender o porquê de estarmos passando por dificuldades no presente, trazendo um pouco de esperança para o futuro. Mas o ponto alto aqui que eu quero destacar é aquele último ali, usar tudo isso para disciplinar a nossa liberdade pessoal. Tem uma citação maravilhosa do autor espiritual Emmanuel que resume isso com perfeição. Ele fala sobre a liberdade disciplinada. Basicamente, o objetivo de estudar essa coleção de 5 livros não é virar as costas para o mundo material ou fugir da realidade. Muito pelo contrário, o objetivo é conquistar uma vida harmoniosa, equilibrada com o universo. A doutrina é como um grande organizador, não só da mente, mas do jeito que a gente convive em sociedade, do nosso próprio íntimo, promovendo, acima de tudo, a dignidade humana. E para a gente fechar esse nosso estudo, tem um detalhe fascinante. A publicação do 5º livro, A Gênese, não foi um ponto final na história, mas sim o início de uma nova fase da doutrina. O Livro dos Espíritos botou a fundação e aguentou o peso dos outros 4. Mas a grande provocação que fica hoje é essa. Se as bases no entendimento já estão sólidas, se essa unidade foi perfeitamente estabelecida, qual é o tipo de progresso, de atitude que a gente vai começar a construir sobre ela a partir de hoje? A arquitetura inicial está pronta, sem dúvida, mas a obra da nossa evolução e do nosso entendimento contínuo, bom, esse é um convite aberto para toda a vida. E aí, vamos construir? Fica aí a reflexão. Até a próxima.